Levantamos, por favor. Vamos orar. Seigneur Dieu, Senhor Deus, nous voici encore ce soir estamos aqui mais uma vez essa tarde pour adorer you. para te adorar. Perdoa nossos pecados, Deus. Dá-nos a tua unção. Et circoncide Também circuncida os corações de Lucas, as bocas que vão falar. de chasser tous les esprits Expulsamos impuros todos os espíritos impuros au nom de Jésus em Christ. nome de Jesus Cristo. Et que le biscuit t'a Que vai no deserto. Par la mission de la fin, Abençoado o príncipe até ao fim. la compagnie de Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Nous avons la ligne 7. Estamos a ler Lucas 7. Nous avons la verset 39. Vamos ler somente um versículo que é 39. En français, on dit Em francês disseram: les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit dans lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Beaucoup comprendre, ma frère. Podem sentar, irmãos. Zambe apapola, kotaka walibane na kombo na Yesu Kristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Ce qui applaudissez pour le Seigneur. Aplausos para Deus. Zambe apapola pour le sacrifice. Que Deus abençoe pelo sacrifício Ya koyas kuna damu na Zambe. de vir mais na casa de Deus. Parce que dans le sacrifice exalté, Quando não há sacrifício, bénédiction présentée. também não há bênção. Nous allons toujours pour là Sempre estamos a falar sur le problème de Simon le pharisien. do que tem a ver com Simão, fariseu, Où a invité qui Jésus. que convidou Jesus. Amen. Amém. Et il y a longtemps que ne se pas un pharisien. Antes de termos Simão, fariseu, Donc comme pas d'ailleurs, ou para chegarmos nele, frère, dans l'Exode 19 verset 8. Êxodo 19, versículo 8. Les lots d'abord qu'on m'a content de belé. Hoje vamos ler muito, vamos também escrever. Mardi total a quitté. Na terça-feira não lemos Pour nous nada. qui mingi, Falamos muito, les lots on fera parler la Bible. hoje vamos fazer falar a Bíblia. Amen. Amém. Exode 19 8. Êxodo 19, versículo 8. Está escrito: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, falaremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amen. Amém. De Watangi peuple lobby, O povo disse: nyonso oyo nzambe akotinda biso tokosala. tudo que Deus falar, nós faremos. Nde place frère vraiment assurer sujet. Então agora me teve sujeito Que l'église a choisi la loi que a igreja escolheu a lei à la place de la grâce. ao invés da graça. Na cara tá falando da place wana, Quando nesse lugar aqui a cara vai compreender. não entendia nada. Dans ce monde de place d'Israël, Como vi aquele lugar em Israel, a 5 loué par exemple. pediu lei a Deus. Mais pendant que vous êtes à Mas Abraão sempre insistia. Israël est à 5. Israel é que tinha Israël est à pedido. 5. Israel é que tinha Je pedido. ne comprenais pas. Mas não entenderam. Mais après un moment, Mas depois de um momento, na bandeli nalo kuna la Exode 7. comecei no Êxodo 7. Là, il faut comprendre, ah, Israel, Israël, il y a une de la 5 loi. ele que tinha pedido a lei. Alléluia. Amém. Israël a été dans l'esclavage. Israel foi na escravatura. Avant que l'esclavage, Antes da escravatura, Israël fondit dans Bango. era por culpa deles. Parce que comment dire la jalousie, Por quê? Porque tinham inveja. il y a frère dans le monde qui a comme pasteur. Era irmão menor que era pastor. Frère dans le monde qui a comme diacre. Irmão pequeno que tornou-se diabo. Et qui a souka comme directeur de chant. Caçula tornou-se diretor dos Et cantos. qui a souka comme la maman belé. Tornou-se alguém com muito Et dinheiro. qui a souka comme la vision. Caçula agora tem visões. C'est là où qui a comme comment on va Agora dire la vérité. tem sonhos
viver com ele. Então os corações dele estavam cheios de ciúme. Já ciúme. É ciúme. Ele levou Israel à escravatura. Hoje a história se repete. É o ciúme. Faz com que a igreja sempre tenha problema. Amen. Frère, o irmão quer ser como o outro. A irmã quer ser como a outra. Mas não consegue. O coração torna-se mau. Estão a entender? José tinha um dom. Aquele dom era para o bem de toda a família. Mas os seus irmãos disseram: ele está se mostrar. É somente ele que é espiritual. Afinal, o filho é ele. Não fundava sonho. Não fundava falar em língua. Fundava profecia. Não se colocou como pastor. Não se colocou como pregador. Mas é Deus. Mas eles provocaram-se nunca pouco Deus. Deus no coração ciumento. Saiba que você é um fariseu. Também vai se acabar no ano. Por quê? Porque terás ódio. Vais ter críticas. No fim, vais matar. Irmão Caim, ele também tinha ciúme. O fumo deveria subir. Ele não subia. Aquilo se espalhava. O seu irmão, ele subia. Então ficou nervoso. E também com ciúme. E matou o seu irmão. Israel, antes dele no Egito, Deus em Gênesis 15 tinha profetizado. Diz Abraão, porque Deus começou com a lei. Aleluia. Amém. Se comer o fruto dessa árvore, vão comer. Se não comerem, vão viver eternamente. Quer dizer, tinha não uma lei. Tinha não uma condição. Homem nunca consegue a lei. Era somente uma. Um só capítulo. Um só versículo. Adão e Eva não conseguiram. Agora quando pecaram, quem ia Deus? Foram fazer a religião. Conhecemos a história. Foram pegar as folhas de figueira e se taparam. Fizeram uma igreja. Fizeram um tabernáculo. Fizeram dogmas. Criaram também criaram doutrina. Criaram organização. Nossa igreja. Nós aqui queremos assim. Nós cremos assim. Vírgula. Com aquilo que Deus revelar mal. Aqui nós cremos assim. Nós cremos dessa forma. Vírgula. Com aquilo que Deus dar no futuro. Aí vamos marchar bem. Mas se colocares ponto ou uma barreira, se torna uma denominação. Vocês fecham a boca do Espírito Santo. Calam a boca da revelação. E a igreja morre. É isso que é a denominação. Então Deus disse não. Nas coisas da lei, Deus me esquecer. Agora, para você, Abraão, já não ligo mais que você adorava ídolos. Já não ligo mais que você me perguntou. Porque Abraão também discutiu. Como é que terei filho? Eu já estou nessa idade. Abraão tinha duvidado. Mas quando o Espírito Santo ele colocou um comentário no Novo Testamento, ele disse: ele não duvidou pela incredulidade. O irmão que te fez mal, a irmã que fez mal, você coloca
um bom comentário. Sorte a frente. Não é a culpa do irmão. Sorte a sete. Não é a culpa do irmão. Só tem demônio que É o conhece. demônio que lhe fez cair. Alléluia. Amém. Un bon commentaire. Um bom comentário. C'est ça l'amour. É esse que é amor. C'est ça le Saint-Esprit. E esse também é o Espírito Santo. Alors, on va savoir. Eu disse a Abraão, Alliance Yangana Yo. a minha aliança contigo Et ça inconditionnel. é incondicional. Et ça, c'est ce que. Já não é mais. Só que o Sali Se Boye. você fizer isso, Alekana Sali eu Boye. não fizer isso, Só que o Sali Boye. não fizeres isso, Câmara você não eu Boye. também não farei isso. Samba Tikilua. Deus deixou a lei, Avec grâce. pegou graça Après ça va. e deu a Abraão. Yahweh Neboa. Por isso Abraão Aqui na Égypte. foi no Egito, A Kossi. ele mentiu, Sabaye. mas Deus veio. Ei. Não, Yo Abimelech. você Abimeleque Não consegue parler par tem que là. mais pedir perdão a Abraão. Attention. Irmão, C'est atenção, ça dans ma toute sa bataille. tem pessoas que Deus não imputa mais pecado, Mais ma dit Dieu de l'eau, ça va mas o que vieram para fazer pecado. Só que ça la volonté de Você là. vai fazer voluntariamente, Ça doit en avoir você não habité. é filho de Abraão. Yo Abimelech. Você Abimeleque Fukama. deve se ajoelhar. Abraham oya Kossi O yo. Abraão que te mentiu Akonde la bona yo. e ele ora por ti. Parce que les appels. Por quê? Porque chamado, Hein? Les appels. chamado, Et les dons. todos os chamados Sans répartir. são sem arrependimento. Donc ça veut Eles é Deus, ce qu'a fait notre ministère. Deus chamar alguém no Appelle ministério, nous la chamar parole. alguém na palavra, chamar alguém foi no arrebatamento. Atabonomini. Se falarem o quê? Tuana como Aquele homem sempre verá o céu. c'est la décision de É Dieu. a decisão de Deus. C'est la É prédestination. a predestinação. C'est É, l'élection. é a eleição. Parce que la grâce Por quê? Porque a graça, est inconditionnelle. a graça é incondicional. Exato que você aqui dá no Porque bolado. você faz pegar uma boa Sabe coisa. aponinho. Você escolheu não. Aponinho caca. Você escolheu. Como você pilha eu? Porque ele se alegra contigo. Amen. Né? Amém. C'est pourquoi. É por isso Estava ali na fariseu. eu não quero fariseu. Só que até nós não vamos assumir. Esse ano está afastando o pecado. O me matisse. Você se orgulha um O pouco. me azocueia. Porque ele está caindo. Samba ali no limo wana te. Eu não gosto desse tipo de espírito. Parce que tout nos excellent Todo dom excelente vient du ciel. vem do céu. Même au Sanabo, Mesmo se tens um dom, c'est le ciel. é o céu que dá. Attends, va étudier. Mesmo se vestir bem, Celestial. é o céu. Attends, va là. Mesmo se casaste, Vous allez qui ne le como d'accord. ter paz em casa, C'est la grâce du é ciel. a graça do céu. Frère, Irmão, ça me semble. Deus disse a Abraão, Yo me lo exact. para que não temas as coisas da lei. Si Israël, Para Israel, dès que la commande esclave, como se tornaram escravos, 400 ans, 400 anos, comme il m'en a a demandé, saída dele et ça qui lié à loi de, estava ligada à lei. comme il Israël, A saída de et Israel ça qui lié estava ligada à la promesse de Dieu. à promessa de Deus. Que Dieu a fait d'Abraham. Deus fez para Abraão. Amen. Hein? Amen. Donc Israël, Israel, pour qu'on libre, para que ficasse et livre, ça qui a ça qui est é fort. porque tinha feito esforço. Dieu, Então é isso. ça me ça que Deus Abraham, já está dito a là Abraão, comme ça la 400 ans. farão 400 Après anos. dans mon compte, Eu próprio la Deus conduite ça va nous. vou lhes fazer sair. Est-ce que ce qui est église, Será que tiveste a ideia da igreja? ce n'est pas notre force. Não é a nossa força Pour tous en message. para que estejamos na Ce mensagem. n'est pas notre décision. Não é a nossa decisão Pour tous en la vraie para doctrine. estar na verdadeira sã Ce doutrina. n'est pas notre décision. Não é a nossa decisão Pour tous vivre parole. de viver a palavra. Mais Dieu, Mas Deus, il a prédestiné Deus predestinou et à cause de l'église. também estará com a igreja. Pousse de A l'agneau. força do cordeiro Il a sans tâche. será sem mácula, sem rude, sem nada semelhante, santa, Irrépréhensible et glorieuse. gloriosa. Alléluia. Amen. C'est une promesse. É uma promessa Elles sont des bandes de la que moutoute. não depende de ninguém. C'est Dieu qui appelle. É Deus quem C'est chama, Dieu qui justifie. Deus quem C'est Dieu justifica, qui sanctifie. Deus é quem C'est Dieu qui santifica, baptise du Deus Saint-Esprit. é quem batiza do Espírito C'est Santo. pourquoi É por isso ne jugez pas les frères. nunca julga os irmãos, Ne jugez pas les nunca frères. julga as irmãs. Aidez les frères. Ajuda os irmãos, Aidez la sœur ajuda a irmã avec beaucoup d'amour. com muito amor. Et la
ce que nous voulons. É isso que nós queremos. Si qu'on est Israël, Para Israel, autant on va te coloniser. quando vem meus irmãos, Moïse a monté. Moisés nasceu, Akoli. cresceu, Ayepo. Abilisaramo. veio para lhes libertar, Abengani. lhe expulsaram. Les cadeaux de Dieu enveloppés. O presente de Deus embrulhado, Toujours rejetés. sempre rejeitado. Les vrais dons de Dieu O verdadeiro dom de Deus sont toujours rejetés. sempre são rejeitados. Mais à la fin, Mas no fim, chaque don trouvera sa place. cada um encontrará o seu lugar. Alléluia. Amém. Pasteur, comment tu dis Pastor, não possa se preocupar. Le frère m'a dit ça là. Não foi que eu lhe dito. O que é que você disse? O senhor não vai me ouvir. Jésus a le dit. Jesus disse, Non, le temps viendra, ils t'écouteront. não, o tempo virá que escutarão. Le temps viendra, O frère. tempo virá, irmão. Papa, on nous As gagne. pessoas te On procurarão. va se l'attendre. Elas mais On tempo. connaît qu'on va passer le temps. Eles não têm On tempo. va fatiguer. Estão cansados. Quand nous Eles gagnons. vão te procurar. Parce que le don de Dieu Porque o dom de Deus trouvera toujours sa place. sempre encontrará o seu lugar. Amen. Amém. Si comme Israël, Agora Israel, Moïse a zongi les sous. Moisés voltou de novo. Frère, attends, il y a Irmão, mesmo que te odiarem, attends, il y a mesmo que te ofenderem, Nous sommes dans la royauté. você não passa a responder o mesmo. Moïse m'a gagné. Moisés expulsaram, Mais à zongi les sous. mas ele voltou de novo. Moïse avait un cœur plein d'amour. Moisés tinha um coração cheio de amor. Et puis, il y a E qui também sabia libérateur, c'est moi. que libertador sou eu. Dans le pasteur, Quer dizer, o pastor il y a qui n'a sa deve présence saber que pasteur. eu, na verdade, sou pastor. Il y a ta bouteille. Não é verdade. Ministre, il faut de la Ele tem que saber que sou mesmo pregador. chef, il faut de la Pastor tem que Il y a saber de la cachette. que sou cantor. La fille de Dieu, Filha de il Deus, faut dire deve saber. je suis fille de Dieu. Eu sou filha de Je Deus. suis un ancien. Eu sou um ancião. Je suis Eu sou. un fils de Dieu. Eu sou um filho de On Deus. n'a qu'à sûr. Tenha certeza. Quand on doutait, Se você duvida, le diable te vaincra. o diabo te vencerá. Alors Israël, Então Israel vamos lá, Moïse a Jesus. virou Moisés veio de novo. Dans Moïse a combien? Quando Moisés chegou, Merci toi te. não deu nenhuma lei. Amiga, tous les gens. Só disse estamos a sair. Parce que pas Pharaon, Foram a Faraó. Zambé a dirigé le motema ya Pharaon. Deus endureceu o coração de Faraó. Dans la montagne passage, Veja as coisas que Deus fez. pendant la Exode 7, De 10 a 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12. dans la montagne passage. Veja as coisas que Deus fez. Ça va ici Moïse. Deus disse a Moisés, Toi quand c'était, lança a vara et au commandoka. se transformar em uma serpente. À moi qui, Ele lançou, le communion. se transformou em uma serpente. Pharaon m'a dit pas O magicien. Faraó chamou os mágicos. Bango pe, Eles também basali basata division. fizeram a Assembleia de Divisão. Et dès kaka ndenge Moïse a fait. Da mesma forma que Moisés pregou. Par exemple, on a bloqué kaka ndenge Da Moïse. mesma forma também que Moisés tinha. Mais, Mas Mas falamos, combien la fin que ce commencement? mais vale o fim do que o princípio. La souka, No fim, nyoka Moïse. sim, a vara de Moisés, Abeli ba nyoka nyonso todas wana. aquelas serpentes. Gardez silence. Fica silencioso. L'Éternel combattra pour vous. O Senhor combaterá por você. Église aujourd'hui Essa sauté. igreja não é nossa. Aïe, É aïe. a igreja À dele. côté de Manhattan, aïe. Matar no seu Au tempo. comptant, nous sommes à Olha, Portugal. Deus fará aqui. Parce que la parole, Porque a palavra, c'est une a semence. palavra é uma Dès que semente. nous sommes à Cameroun, Temos a ça va lançar se reproduire capaz de selon reproduzir son espèce. segundo a sua espécie. Gardez silence. Fique silencioso. L'Éternel E o Senhor combattra pour vous. combaterá por você. Ne vous vengez pas. Nunca se fique. Haïssez personne. Nunca odeia ninguém. Vivez seulement la Viva parole. somente a palavra. Vous verrez la différence Terá uma diferença entre ceux qui servent le Seigneur aqueles que servem ao Senhor et la fatigue. aqueles que fazem a Et aventura. qui moqué. Pouco. Tokoyeba. Vamos saber Banani baza affronté parfait quem Tanzanie. estão na vontade perfeita de Deus. La deuxième chose, A segunda coisa, Pharaon a quel côté? Faraó endureceu o coração. Ah, mais tenez, Deus disse, vai, changez l'eau en sang. transforma a água em sangue, Boba Koufa. para que eles morram. Mon camion se va éteindre. Toda a cidade, toda a coisa transformada em sangue. À juif, hein? Os judeus
bazotala quando eles estavam a olhar, bana babotama eles foram lá em cima. makambo aboye Desse tipo, tomona nunca bona tinham visto. soka tokala nzambe munene Nós temos um Deus tão grandioso. abikisa balade Ele cura os enfermos, alongola cancer que tira alongola câncer, sida que tira alongola sida, pauvreté que tira a pobreza, alongola misère que tira a miséria. toza na nzambe Nós temos um oyo Deus, asukisaka tema mongula um Deus que fala tudo que ele vive. mama toyebaki te Não sabemos isso, toyebaki te nunca sabemos isso. bazotala Eles olhavam tudo. faraon akaki mote Faraó endureceu o coração. babalobi Deus disse: kende vai, tomola poussière vai, levanta o pó, a poeira, ekoma basili para que sejam como se fossem piolhos do corpo. basili minene Piolhos grandes ebayi na faraon começaram pelo próprio Faraó, bashefi nyonso com todos os chefes. egypte mobimba Quando o Egito, faraon ameli Faraó chorou. oyo aseli pardon pa nzambe Então pediu perdão a abondeli Deus, nzambe orou a Deus, baleki eles descansaram. faraon motema kakanga Faraó sempre com o coração endurecido. nzambe atindi banzinzi Deus mandou moscas, nzambe atindi Deus mandou. liwe ya banyama Mandou a morte de animais, nzambe atindi Deus mandou. bapota na nzoto Deus mandou feridas no corpo, sepe bazoyaka mas os também sempre vinham. ntango akaki place bapota Mas como chegou no que tem a ver com ferida, amase bazokoya eglise mas como poderão vir à igreja? nzoto nyonso bapota Todo o corpo cheio de ferida. israel azotala Israel olhava. israel Agora Israel azalaki na promese ya conseil tinha a promessa de José. donc eza promese Eles eram uma oyo confiança bapesaki que joseph foi dada a José na jacob com Jacó, na baisraelite com nyonso todos os israelitas. nzambe nini Agora, asali o que é que Deus fez? kuna na conseil Lá em José, ata liwa motu moko eza te não tinha nem sequer nenhuma morte, ata pota nem sequer uma ata ferida, basili nem sequer ata piolho, makolono sapo, eloko moko te nenhuma coisa. me baza na mboka Mas moko estamos sempre no mesmo país. etelele teberge O meu pastor nous ne manquerons de rien não nos faltará nada. et le seigneur O Senhor, la voix os énorme parecia um va anjo, se camper tout autour de toi se acampa ao redor de pour ti batela yo para te proteger. yango amoni biso Por ça que nós, korona ezwi biso te corona nunca nos atingiu. obela no bamoroidi te Também nunca temos doença de hemorroide. oyemoroidi na maldition Por quê? Porque vamos ter uma maldição. eza na biblia eza na biblia Está na Bíblia. tozolala na hemoroidi esilaka te oza Deus uma hemorroide que não acaba, que são amaldiçoadas. ozakambe maladi nzambe Entre as doenças de Deus, etelaki bato baegyptien que Deus bateu os egípcios, bafilistin filisteus. soki yo oza na boka Agora, se você sempre tem isso, botela makasi ora muito. hemoroidi kaka te Não, também somente tem hemorroide. maladi nyonso chronique Toda doença crônica é uma maldição. okona délivrance Deves procurar uma libertação. bakoya A doença deve vir e também deve passar. amen Amém. nzambe atindi legrele Deus mandou um espírito, mandou granizo, mabanga na moto Deus chuva de nzambe granizo. atindi basotelele Deus mandou gafanhoto. nzambe atindi Deus mandou, olili ya 3 jours Deus mandou escuridão de 3 dias. na suka nzambe E Deus abomi tous les premiers nés matou todos os primogênitos ya bato dos homens na banyama e dos animais. mais avant nzambe Mas antes que Deus aboma matasse, ye moko farao alobi baproblème Faraó procurou problemas. ayebisi moïse Disse a Moisés: bima awa saia daqui, koya susu te não venha mais aqui. soko meki Se você tentar, nakoboma yo vou te matar. pharisien Fariseu, abengani prophète expulsou o profeta, abengani parole expulsou a palavra, abengani le pardon expulsou o perdão, abengani expulsou, le saint-esprit expulsou o Espírito Santo. nango awa Saia daqui. moïse oyesu awa Vem nós aqui, Moisés, nakoboma yo vou te matar. nzambe azila baloba wana Deus pegou sempre aquelas palavras. prophète na ngai Você vai matar o meu profeta. nzambe abaloli Então awa Deus inverteu a parce crise. que la Porque malédiction fica a maldição. sans cause Maldição sem causa. est sans effet É sem efeito. oh nyonso azolobela yo Tudo aquilo que foram contra ti kozonga epai na bango vai voltar nele. c'est ça Isso aqui é. la manière de Dieu Essa é a maneira de Deus. sako kofingaka Por te isso não passa a ofender. kozongisaka kofinga te Não passa também a responder a ofender. kosevanjaka te Também não passa a se vingar. soko sevange Se você se vingar, nzambe alebi Deus vai se cansar. akoya susu te Não virá mais.
Faraó morreu. Todos os soldados morreram. Egito comprado. O Egito entendeu. Israel. E Israel entendeu. Mas lá os judeus em Israel nem ficaram uma agulha até ficar no Egito. Com agulha. Toda a chinela já arrebentada. A roupa estragada. Eles levaram tudo. E a Bíblia diz que o povo encontrou graça diante dos egípcios. Eles ofereceram ouro, diamante, coisa de comer. O povo encontrou graça. É porque tem encontrado a lei. Israel, Saíam do Egito. Era graça sobre graça. Lá em Gozen, ninguém tinha morrido. Porque tinha luz. A luz da coluna da fogo. Havia o profeta. Havia a serpente de bronze. Havia a palavra. Il y avait la présence de Elohim. E havia a presença de Elohim. Alléluia. La grâce de Dieu. A graça de Deus. Donc Israël, Quer dizer, Israel, é porque não fez alguma coisa. Agora Deus está lhe pagar a saída. Não. Grâce. A graça, Sur grâce. graça sobre graça. Vamos apanhados dentro. Vamos correr. Natan. Deus sempre via Le sang de o l'agneau. sangue do cordeiro. Alléluia. Amém. Deus Deus não olhava a correr. Não olhava também nem Natan. Disse eu, meus olhos, coloquem o sangue. Le sang. Sangue. Deus permitiu que os pagãos comecem Santa Ceia. Porque os apanhados são os pagãos. Veja a graça de Deus. Sabia que correr vai ficar nervoso. Aquele que se revoltar. Mas eu disse come a Santa Ceia. Por que não se foge a Santa Ceia? Se for filho de Satanás, mesmo se fugir, sempre irá de inferno. Se você é filho de Deus, e fugir aquilo, vai ter a chapada do dono, ou então do dono, que é o Senhor. Israel, quando eles só saíram, primeiro problema era as águas. Não tinha água. Eles viram milagres, viram 10 pragas. E Deus tinha feito, mas aqueles milagres não semeou fé dentro deles. Amém. Os milagres nem sempre planta fé. As pessoas se habituam com milagres, então se tornam fariseu. Israel, ele olhou, não tinha água. Vamos ler um pouco. Por quê? Porque prometemos que vamos ler. Êxodo. Vai estar lá, Êxodo 14. Êxodo 14. 12, 14. Êxodo 12, 14. Êxodo 14, 12, 14. Êxodo 14, de 12 até 14. Está escrito: não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vocês e vós vos calareis. Amém, né? Amém. Está Êxodo 15, 24. Êxodo 15, 22, 24. Está escrito: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur
e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Exode 16, verset 3. Êxodo 16, versículo 2 a 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem me dera se tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até se cansar, porque nos tendes trazido a este deserto para nos matardes de fome e de toda esta multidão. Exode 16, verset 8. Êxodo 16, 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações e com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Exode 17, verset 2. Êxodo 16, versículo 2. 17. Êxodo 17, 2. Está escrito: então contendeu o povo a Moisés, disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendes comigo? Por que que tentais ao Senhor? Aleluia! Amém. Israel, Amon milagre na casa de Egito. dentro do Egito. Bacob pembeni a meru. Chegaram perto do mar vermelho, Batai na cima. olharam atrás, Faraó zonanda. Faraó seguindo. Batai liboso. Olharam em frente, Merus. mar vermelho. Batai na gauche. Olharam à esquerda, Bomba milai. viram montanhas Na altas. droite. Viram na direita, Bomba milai. montanhas altas. Batai banda. Olharam os filhos, Batai basema. olharam mulheres Batai grávidas. bafera handicapé physique. Os irmãos que têm decadência física, Batai batababani. olharam doentes. Aye. Não, Do Samuel. estamos aqui condenados. Bacob koswani Samoïs. Começaram a contender contra Moisés. Bacob koswani sa pasteur. Começaram a contender E contra quando Moisés. ele pasteur também veio com a Era como se o mensagem. pastor é que lhe chamou na mensagem. Do lado de Sará. Quer dizer, você dormiu Fonte forte, a é pasteur. culpa do pastor. Kufeli. Morreste de alguém, Fonte a pasteur. culpa do pastor. Osa pobre. És pobre, Fonte a pasteur. culpa do pastor. Osa farisien. Você é um fariseu. Israël. Israel, Moïse precisa somar. Moisés, dá-nos água. Est-ce que tu as la cimetière de l'équité? Será que lá no Egito não tinha água? Nunca vai morrer. Ouve ele. Il y a un autre malade au lieu d'Isaïo. Só que nós te falávamos. Tika biso bakunda biso awa. Deixa que nos enterrem aqui. Donc, à soi qui battait na discussion. Eles foram batizados por discussão. Donc, il y a des messages. Você recebeu a mensagem, Ele a monté ma mon mas côté. não é com o seu coração. Donc, aí vão discutir nada. Discutiam primeiro, Azonde manayete. você não queria, Mena kende mas kaka. deixa só ir. Kamo yo sala melhor. É isso que faz com que Afrena basere malili. irmãos sejam sempre aí mornos. Pour aller la message. Porque viveu na mensagem, Achando quando na não atrante. ele vivia na casa da irmã mais velha. Agora na kanoko. Vivia na casa do Eba tio. ye na bango. E depois é que vieram com ela aqui. Yemoko. Mas ela própria, o coração dele, Alingatane nzambete. gosta de Deus. Amen. Amém. Baswati Moïse. Discutiram contra Moisés, Batante Moïse. tentaram Moisés. Zama batante cara. Moisés até não disse que não tentaram ele, mas tentaram a mim. Batamente Moïse. Queriam bater Moisés, Na Arão. ou Arão, Na Ur. ou com Ur. Joshua na Tudo isso, Israël. Israel A soi qui la grâce en considération. não tinha levado a graça em consideração. Si bazon discuter. Até que discutiam, C'était on va nous faire un miracle. a fora que fazia milagre lá no Egito Ezawana. estava sempre aí. Prophète va nous faire un O miracle. profeta que fazia milagre Azawana. estava lá presente. Aaron va nous exhorter O maintenant. Arão que lhes exortava Et Josué. e com Josué Azawana. estavam lá presentes. Mais colonne de feu. Também coluna de fogo Yangoyo. estava lá. Colonne de nuée. Foi da glória Yangoyo. também estava lá. Peuple O crédile. povo sempre era incrédulo. Peuple sans révélation. Povo sem revelação. Baeba qui valait la grâce de. Não conheciam o valor da graça. Dans ma discussion.
discuter, Quando discutiram, ça va dire jamais. Deus disse nunca mais. Peuple pour loi. Esse povo precisa de lei. Vous comprenez? Entenderam? Parce que loi, Por quê? Porque a lei, ce que ça dit en loi, se você cumprir a lei, on vive. você vive. Au bout qui a Se mort, você quebrar, à mon milieu. vão te matar. Avant la loi, Antes da lei, Dieu ne pouvait pas tuer les juifs. Deus não poderia matar os judeus. Parce que crime sans la loi, Todo crime sem a lei ce n'est pas un crime. não é um crime. Il a fallu d'abord la loi. Então era preciso primeiro que houvesse a lei. Et place pour avoir une conclusion. Onde quando teve a conclusão, Israël a provoqué loi. Israel que tinha provocado a lei. Parce que là, Abraham, Com Abraão, c'est là qui doit Deus être. não tinha pedido a lei. C'était la grâce. Era a graça. Porque eles são filhos de Abraão. L'alliance et Abraham. Deveriam andar com a aliança de Une Abraão. alliance inconditionnelle. Ou com uma aliança incondicional. Monter ma mamelle l'équipe. Mas como tinha muito mau coração, Ça m'a dit loi. e Deus colocou a lei, implementou a lei. Pour comprendre, Para entenderem, véritable frère en Christ, hein, verdadeiro irmão em Cristo, dès qu'on vit l'Angola, como está vendo em Angola, avion allé du doigt et ça. vive como se não existe lei. Dès que tu gagnes, Tipo, notre allé du doigt et ça. vive como se não existisse lei. Bon, ça va aller à couvert. Se falarem no governo, Oh, Coïba. ou aquele que roubar, Tiens le ballon. vai ser preso. Eu não roubo. Oh, comment on dit ça, mon Ou Ninae? aquele que lutar Oh, contra comment o on ça, mon Nina? a mulher do outro. Toi, nous, soy Angola. Todas aquelas leis de Angola Gagne ta lingaïté. não é da minha conta. C'est ça la vie chrétienne. Essa aqui é a vida cristã. Donc, il y a la loi, mon qui Quer dizer, as leis do mundo dit, ta vie, não é da tua conta. on soit la terre. Você não discute, Au bout de la você terre. não luta, On y va, você não rouba, on soit comment ça va você tout não pega a mulher alheia. Les gens passent au frère Quer Bakagi. dizer, é difícil vir prender a um irmão. Son Bakagi, Se eu vi que lhe prenderam, à cause des Bakagi. ou talvez lhe mentiram coisa, Dieu pour la parole. ou talvez é por causa da palavra. Oh, frère, il va O qui? irmão roubou. Que voilà la frère. Não, aquele não é irmão. Dans la moralité. Também não se converteu. Oh, Boudaki. Ou ele lutou. Azalou la masse. Não, ele ainda é um apanhado. C'est ça qu'on appelle la grâce. É isso que se chama graça. Dieu me donne Quer dizer, Deus la me dá capacité de dominer a la foi capacidade de angolaise. dominar a lei angolana. C'est ça la grâce. Essa aqui é a graça. La parole aussi, c'est la même A chose. palavra também é a mesma coisa. Quand il va te, Não rouba, Não bater. não mata, Porque na divisão tem. não é na divisão. Salamoé. Faça isso, Salamoé. faça aquilo. Priez sans cesse. Ora sem cessar. Ngaku tunazaa Estou aí em paz. parce que la parole, Por quê? Porque a palavra, c'est ma vie. porque a palavra é a minha vida. C'est ça la grâce. Essa aqui é a graça. Dans ce qui t'a passé Quer en dizer, grâce, se Deus te fizer graça, dans ce qu'on a vu, se hein, você disser, elle a vécu au temps de la grâce. eu vivo no tempo da graça, Et la qui c'est, aquilo significa Papai que as leis de Deus et quand la caillou sous soutien, já não te prendem mais. au combat, chrétien libre, Se tornou um cristão livre. ma loi n'a serre, Quer dizer, as leis estão embaixo, l'eau ça você nicolo. está em cima. Tu es un nègre. Você é uma águia. Alléluia. Voilà quand on a poutaillé ça. Não tem como te prender dentro do ninho. Sans sauver ma caméra, la paga moula. É a galinha que se prende facilmente lá. Ma table dans ma bébé. Por quê? Porque anda no chão. Nègre terre. É uma águia. Et les alicolo. Sempre fica em cima. Un véritable O chrétien, verdadeiro cristão, il vit dans la grâce. ele vive na graça. Et la grâce E a graça? signifie A graça significa délivrance totale. libertação total. Alléluia. Amém. Tu es délivré totalement. Você é liberto totalmente. Alisama pesi loi. E Deus dá lei. Vamos ler, irmão Branham, La prédication d'ailleurs, na sua pregação. l'église choisissant la loi A igreja escolhendo a lei à la place de la grâce. ao invés da graça. Prêcher. Obrigado. Est-ce que vous comprenez la grâce? Será que estava a entender a graça? Vous comprenez la grâce? Estava a entender a graça? Israël a connu les lois. Israel escolheu a lei. Maintenant, le 3 avril 56, Foi pregado aos 3 de abril de 1956. paragraphe 14. Está no parágrafo 14. Maintenant, c'est une chose grave. Agora é uma coisa grave. Nous devrions réfléchir là-dessus. Deveríamos refletir acerca disso. Il ne s'était jamais douté, Nunca se duvidou. et les Juifs n'avaient pas douté, Os judeus nunca tinham duvidado que
il y avait des eaux de Mara devant eux. que havia as águas Mara diante deles, Ni le désert de Sinaï, e deserto de Sinai, ni la montagne de Sinaï, nem a montanha de Sinai, ni Kadesh Barnea. nem Cádiz Barnea. Alors, de Kadesh, Então, Cádiz, il a fallu seulement 11 jours. aquilo sempre fez somente 11 Il dias. a fallu seulement 11 jours Deveria ser somente 11 dias pour arriver à Canaan. para chegarem até Canaã. Ils avaient déjà vu tant de grandes choses accomplies. Já tinham ver muitas coisas grandes se cumprir. Ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Eles tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Exactement comme nos pères Exatamente como os nossos pais au temps de la Pentecôte. no tempo de Pentecoste. C'est ici où Israël a commis la grave erreur et fatale. É aqui onde ele cometeu o grande erro e fatal. Fatal. La plus grave erreur O maior erro que Israël a jamais que commise. Israel já tinha cometido. Il a renoncé à la grâce. Ela renunciou à graça Ils ont accepté la loi. e eles aceitaram a lei. Il a commis sa plus grave erreur Ele cometeu o seu grave erro dans Exode 19. em Êxodo 19. C'était l'une des erreurs fatales Era dos erros fatais que Israël avait commis. que Israel tinha cometido. L'alliance que Dieu avait faite avec Abraham A aliança que Deus tinha feito com Abraão était entièrement la grâce. era inteiramente a graça. Et la grâce E a graça, avait pourvu pour eux, a graça deveria prover por eles, avait tinha provido un libérateur, libertador, un prophète, profeta, un agneau de sacrifice, agneau de sacrifice, cordeiro de sacrifício, un grand réveil. grande reavivamento. Frère, Irmão, erreur à vous esse aqui é o grande erro. dans l'église. Na igreja, Il y a un mot de son gagné la amitié. sei que estamos a ganhar almas. Bon, ce qui moi c'est l'église à Cola, Porque se a mulher passar com colã je vois ça. e você cuspe, Païen, ou uma pagã, on peut gagner mon colonie. mas quando é que você vai lhe ganhar? Parce que la Cola, A mulher que está de colã, ça là, je dis moi amitié. e faça convite porque ela se colocou. On se la amitié. Conversa aí pouco, On invite la Bolivonio. lhe convida com todo amor Elle a fait quelque chose. para que venham ouvir o evangelho. Donc comment la pharisien? Tornamos fariseus. Só me lembro da minha massacre. Você alguém a beber? Eu puto não eu Você anda. que sai daí. Contaminé gars. Vai me contaminar. Pharisien. Fariseu. Eu vou ganhar ma douter. Não vamos ganhar ninguém. Donc comment la pharisien la message? Nos tornamos fariseus na mensagem. Majorité va y avoir qui sa message. A mulher que vem dizer a mensagem, Parce que ça va me mettre non quoi porque message. vive na casa do tio que é a mensagem. Parce qu'on va là. Porque vive On peut pas dire message. com o marido que é a mensagem. Mais qu'on peigne un païen. Mas chamado pagão, Allez la parole. vem na Quelle palavra, place de quoi? é onde nós caímos. Nous sommes concatés. Não estamos a conseguir. Pourquoi? Por quê? Donc il s'allie ma salle de collègue. Porque nos fizemos super santos. Donc comment va pharisien? Nos Cala! tornamos fariseus há muito tempo. Mais donc changer ma manière. Irmão, vamos mudar de maneira. Jésus était l'ami des gens de mauvaise vie. Jesus era amigo das pessoas de má vida. Pas pour devenir impie, É para se tornar mais impuro, pour les amener dans mas la para parole. os levar de volta na palavra. Pourquoi? Por quê? Celui qui est à nous O que está em nós est plus grand é que celui qui maior est que païen. aquele que está nos pagãos. Fais-toi changer ma guerre. Irmão, vamos mudar de maneira. Il y a mis un message na païen, on a dit. Prega a pessoa naquele pagão que você Et vê. ça impossible au mois. Que é impossível ele se Dès converter. que toi n'as pas besoin de São ça. aqueles que Deus procura. Nous nous forçons nos frères d'église pour Você vai forçar o irmão de uma outra igreja. passer la division. Ah, Já fizeram a divisão nous aqui. sommes dans l'église. Ou força só na igreja. Voilà, ça dit à fractionner le monde. Ele já é um fariseu como você. Donc, il y a ma païen. Ele diz, vamos pregar os pagãos. Donc, il y a ma païen. Vamos levar os pagãos La parole. na palavra. Tu vois, vraiment mal au milieu. O Bruno me disse assim. Israël, ça derrière. Israel cometeu um erro. Ça va passer comme un nion sur la grâce. Deus tem lhes dado tudo por graça. Deux tuyaux. Como você. Ils ont tombé sa grâce. O teu corpo é uma graça. N'a pas sa grâce. A tua casa é uma graça. Même au bas de ça. Mesmo o marido que está contigo. Qu'est-ce que passe la vie de toi, ça va quitter? Será que não tem mulheres mais bonitas?
Essa graça. É a graça. Moi, je suis A mulher que você tem. Donc, je suis Você pensa que não tinha onde os maridos. Essa graça. É uma graça. Não, Bozana. O dinheiro que você tem. Olha, como ele está aqui na Quantos web. é que foram no mercado? Assaltado na web. E que foram assaltados no caminho. Essa graça. É uma graça. Mesmo na mão, boy. O fôlego de vida. Essa graça. É uma graça. Como ele vai com o filho dele? Quantos morreram hoje? C'est la grâce. É a graça. Agora, para ir, não sei o que você quer fazer, não tem um próprio esforço. Com respirar essa graça. Respirar é uma graça. Aller au ciel. Para ir no céu. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Você é um pagão. Ninguém irá no céu porque fez alguma coisa. Donc, par la grâce. Iremos no céu pela graça. Quer aceitas como não? Voilà. Là, on a paragraphe 14. Quando eu parágrafo 14, La plus grave erreur. o maior erro. Il a commis sa grave erreur dans Exode 19. Ele cometeu esse grande erro. C'était une erreur fatale. Era um erro fatal. Abraham était dans la grâce. Abraão estava na graça. Mais il n'était pas satisfait avec la grâce. Mas ele não estava satisfeito com a graça. Ouve agora. Il voulait quelque chose Eles queriam alguma coisa au sujet duquel ao sujeito da qual il pouvait discuter. eles poderiam discutir. Ok. Ouviste? Église dit que ça calme, A boy. coisa que já está se calma. Tem irmãos com corações que não estão bons. Il faut donc discuter. Devemos só discutir. Il faut donc soigner. Temos que discutir. Fais ça comprendre que oh, yo, Eu hoje entendo naquilo que você disse. c'est la vérité. É a verdade. Et le quoi ça pharisien? Mas como ele é um fariseu, Bon, mais mas prophète a demandé qu'il o soit. profeta tinha dito, Só mas ninguém sabe inimigo. a conversa deverá ser somente de um Comme minuto. il y a une année. Tornou-se conversa de um ano. Pharisien. És um fariseu. Il y a mon fils à message. Essa é que é a vida da mensagem. Dans la discussion dans O Facebook, ministério faz discussões no Facebook, dans WhatsApp, no WhatsApp, dans la convention. ou nas convenções. Toyo Kanakate. Não nos entendemos. Oh, le frère, attends que ça fait ça. O irmão lê o versículo da Bíblia. On est dans le Em Amen. vez de dizer amém, quando a Bíblia diz Non, mais, Amen. fica primeiro amém nesse versículo aí. Vamos aprender o teu. Discussion, c'est discussion. Discussões sobre discussões. T'as prié les amis. E não há tempo de oração. Plus toujours discuter. Então, quanto mais discutimos, Tu vas dire au finger. quanto mais nos Tu vas ofendemos, dire au inana. quanto mais nos odiamos, Tu kabouani. e também nos separamos e nos matamos. Oyo pongo, c'est le grand aigle. Enquanto que Bonsoir, madame Abraham, na PTT. não basta pegar a palavra de Brana na ligeira. Oyo batamu Abraham. Essas coisas de Brana Ya niveau moko na Bible. é o mesmo nível Oyo da na Bíblia. Solomao. O que ele está a falar aqui? Oyo na kati ya Bible. Por quê? Porque se encontra na Bíblia. Il faut soigner la Tem considération. que levar isso em consideração. L'église, tous ça E malade. aqui já nós estamos doentes. Tolina Moswanda. Sempre gostamos de discutir. Pour continuer, non? Entram na reunião, uma pequena coisa. Um sempre vai falar não. Não é assim. Não é assim. Até que discutir e se separarem. Fariseu. Yoga. Ouve. Il voulait Eles queriam une chose pour discuter. uma coisa para discutir. C'est là le paragraphe. Deixa eu procurar outro parágrafo. C'est le paragraphe. Vou ler outro parágrafo. Parágrafo 17. Carrément, la même prédication. Sempre na mesma pregação. Vai na caticata. Vou começar no meio. C'est quand même le même genre de choses qui est arrivé à nos pères pentecôtistes. Tem uma coisa que aconteceu com os pais pentecostais. Il y a 40 ans. De 40 a 40 anos, Dieu a appelé un homme de Californie, un noir. Deus chamou um homem de Califórnia, um negro. Quelqu'un qui avait des problèmes dans les yeux. Alguém que tinha problema de visão. William Seuku. Abraão disse o nome dele é William Seuku. Ele papa da pentecostiste. Ele é o pai dos pentecostais. Na Rio Azusa, na Califórnia. Lá no Rio Azusa, lá em Califórnia. Los Angeles. Em Los Angeles.
Tango Pentecôtisme Evangile, Quando começou o Pentecostes, Natal eu penso aqui de Bolso. esse pai também estava lá. Azalaki muito muito. Também era um negro. William Seymour. Seymour. William Seymour. De là, E daí, de là vit le jour de la rue Azusa. de lá vem o dia do rio Azusa. Rua Azusa. Dieu avait pourvu de grands réveils Deus tinha provido um grande que reavivamento le monde n'a jamais que connu. o mundo nunca tinha conhecido. Mas il nous a parlé. Ce qui leur est arrivé, o que veio acontecer, ils ont voulu avoir une organisation. eles queriam ter uma organização. Donc, la pentecôtiste, Os pentecostais, la 17 voilà, lá no parágrafo 17, nous allons continuer. vamos a continuar. Maintenant, nous voyons que toutes ces choses. Agora vimos todas essas coisas. Un agneau pascal était pourvu pour eux. O cordeiro pascal foi provido por eles. Dieu a pourvu tout dans le voyage. Deus proveu tudo na sua Il y viagem. avait la manne qui tombait du ciel. Havia o maná que caía do céu. Il y avait le rocher frappé. Havia a rocha batida Il tombait de l'eau. para dar a água. Vous avez les serpents de rein. Eles tinham a serpente de bronze Guérir les malades. para curar os enfermos. Mais, malgré tout cela, Apesar de tudo isso, ils avaient besoin seulement d'une loi. sempre precisavam de uma lei. Ils voulaient une expérience théologique. Eles queriam uma experiência teológica Afin de pouvoir avoir quelque chose para que possam ter alguma coisa pour se disputer, para se discutirem, se s'organiser organizarem et se e se séparer. separarem. Alléluia! Ndenge toyekisa Assim como vemos aqui na igreja, molimo afanye so ekangiwa o espírito do fariseu te prender, obana kodiscuter na pasteur, vai passar a discutir com o pastor, obana kodiscuter na mobali, discutir com o marido, obana kodiscuter na mwasi, discutir com a mulher, obana kodiscuter na ancien, discutir com o ancião, obana kodiscuter na prédicateur. discutir com pregadores, Discussion, discussões, kokosala groupe na lelo na kati vou ya fazer o vosso grupo aqui dentro. obenga na organisation. Se chama organização. Donc biso na biso Quer dizer, entre nós aqui. oa place ebi kokutana Porque também tem lugar onde vocês se encontram. suka Por fim, bokobima vão sair. okobama moneke bandaka. Entrar do jeito que as coisas começam. C'est l'esprit des pharisiens É o espírito de fariseu. na kati église, Dentro da igreja, na kati ya frère, dentro do irmão, na kati ya sœur. dentro da irmã. eza molimo mabe makasi Isso é um mau espírito. parce que eza molimo Porque oyo etelemelaka vérité, é contra a verdade. eza molimo É um oyo espírito ebandaka que organisation, começa com a organização. eza molimo ya É division o espírito de divisão na kati ya église. dentro da igreja. yango edivise message, Isso é que definiu a mensagem. yango toza Isso é que temos divisões e divisões. Tabernáculos. L'esprit des O pharisiens, espírito de fariseu eza molimo ya é discussion, o espírito de discussão, eza molimo ya organisation espírito de organização mpe ya division. e também espírito de divisão. Frère, Irmão, ah Jésus, oh Jesus, prepara lá no Levítico 18:5. Levítico 18:5. Em Levítico 18:5 está escrito: portanto, os meus estatutos e os meus juízes guardareis, cumprindo-os o homem viverá, porque por eles eu sou o Senhor. Está na Ezequiel 33:13. Ezequiel 33:13. Ezequiel 33:13. 13. Ezequiel 33:13 está escrito: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças,
mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Galates 3:12. Gálatas 3:12. Gálatas 3:12 está escrito o seguinte: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Ouviram? Dans le Levitique, No Levítico Deus disse: soyez saints, seja santo, comme moi je suis saint. como eu sou santo. Tu vois, Lomi, Agora aquele disse, il a Lomi, a Bíblia disse, on est conscient de l'oignon soit pratique, quem colocar toda a lei em prática, dans le compte à l'eau. ele entrará no céu. Dans le sentient de l'oignon soit pratique. É aqui que colocou aqui toda a lei em prática. Là, il dit mon corps. Eu conheço um. Bon, yo. Agora você, Nanyo yebi, a quem você oyo sentient de l'oignon colocou toda a lei de Deus en pratique, pas que de l'eau. em prática para ir no céu. Parce que, Irmãs, là, irmãs, nous connaissons quelqu'un qui já pratique toda a lei de Deus. wewe muteo asla já ou itali busambo ya nzambe. Irmão também, ninguém sabe alguém. Ande kuibali pego wewe mutute. Jesus. Mas não é Jesus? Aleluia! Amém. Caca Jesus. Somente Jesus. E a moça Salomão não vai guerra. Salomão disse: Na mil e na monite. entre 1000 não encontrei ninguém. La base. Entre 1000 mulheres. Mais na mil e vai. Mas entre 1000 homens, Pouco. eu encontrei um. Voilà, ben, la mille. Não é Brana daquele, C'est Jésus. mas é Jesus. Dans Jesus là-bas, Quando Jesus falava, Pai, je remets mon esprit entre tes mains. eu dou meu espírito entre as tuas mãos. Tout est accompli. Tudo se cumpriu. Eu vou dizer aqui. Você pensa o que era isso? C'est Jésus qui a accompli Foi Jesus quem cumpriu toute la loi de la Bible. toda a lei da Bíblia. C'est pourquoi il a dit, Você lhe disse: je ne suis pas venu abolir la loi, eu não vim abolir a lei, mais je suis venu accomplir. mas eu vim para cumprir. Moïse a cocadé. Moisés não conseguiu. A bêta 2 fois. Bateu 2 vezes. A cota na canante. Não entrou em Canaã. Ça va punir, hein? Deus lhe puniu. Mais comme les noms et les appels sont sans Mas repentir, como Deus se chamava só sem arrependimento, comme on les a dans le livre de vie, só Deus se conta no livro da vida do Cordeiro il est au paradis. e ele está lá no paraíso. Alléluia! Amém. On fait la couille. Oh, Oui, vamos cair mais s'il faut naïe. Acabou para ele. Saoul a couillé. Então Saul também tinha caído. Salomon a couillé. Salomão tinha caído. David a couillé. Davi tinha caído. Vamos a couillé. Todos eles tinham caído. Mas acabou muito grave. Até coisas graves. Ne condamnez pas les frères. Não condenam os irmãos. À moins qu'à blasphémer A menos que ele blasfemou contre le Saint-Esprit. contra o Espírito Santo. Le reste, hein, Mas o resto, continuez à prier. continue a orar. Nous avons été des paradoxes. Nós temos um Deus paradoxo. Vous dites paradoxe? Sabe o que é um paradoxo? Insalamable, mais salam. Quer dizer, algo que não se faz, mas se fez. Au niveau Wayembi, Ele foi para o cantor dans Chiluba, em Chiluba, francisé, francisar. inexécrable. Quer dizer, Insalamable. algo que Eu não estou se faz. salamate. Algo impossível de se fazer. Gana que de lune bem. Eu ir no céu, eu. Mais, Mas, tu vas entrar dans le paradoxe. o Deus é um Deus paradoxo. Donc, ok, Ele mesmo. Alléluia. Amém. Pois on dépend de nous sauter. Não depende de nós. Il est dans le programme. Ele é quem fez o programa. E nós iremos. Bien, mes frères. Amados irmãos, Oya kokokusangwa nyonso. quem cumprir toda a lei, Nde akokende lona. quem irá no céu. Utoma bonalité. Esse homem não apareceu. Na bisoba. É nós os homens, os humanos. Protaka Levitique 11. Levítico 11. 44. Levítico 11, 44. Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Amen. Amém. Matthieu 5, 48. Mateus 5, 48. Mateus 5, 48 está escrito: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Zamanomi. Deus
Sejamos santos, lokola pasteur, não como pastor, lokola ye. mas como ele próprio. Frère, Irmão, mais c'est impossible. mas é impossível. Yona nato za assemble. Você sermos santos como ele. Nunca mais. Asiki wana te. Não parou só aí. Soyez parfait. Também que sede Comme perfeito, votre Père dans le ciel est parfait. como vosso Pai que está no céu é perfeito. C'est Irmã, parfait la kisi hein. perfeito significa Batani na suki. que olharam no cabelo, Tina manzana. até nas unhas, Eloko lisumu ezali. nenhuma coisa que é pecado lá. Batani esprit na yo. Olharam teu espírito, Nyos. todo, Conscience. consciência, Mémoire. memória, Pensée. pensamento, Raisonnement. raciocínio, Affection. afeição, Amour. amor, Eloko lisumu ezali. nenhuma coisa que é pecado lá Comme dentro. la âme. Então chegar na alma, Nakati ya âme. dentro da alma, Ezala ba fenêtre. tem Ezala ba porte. tem janelas de Ezala ba armoire. tem armário, Nyonso nakati. tudo lá dentro Eza parfait. é perfeito. Na Quem? il a fallu un agneau. Era preciso um cordeiro, Alléluia! Un agneau parfait. um cordeiro Il perfeito. a fallu le sang de Era Dieu preciso lui-même. o sangue de Deus ele mesmo. Donc il faut dire ma grâce à Saba Salilio. Deus aceitar a graça que Deus fez. Oya l'église dans le fond. Não venha da igreja com orgulho, Oya pour la sainteté. ou para mostrar a Oya santidade. quand on la Venha prière. como um publicano Chaque jour. todos os dias, Nous avons fait ça. para que Deus lhe dê a sua santidade. Alléluia! Amém. Bon, sainteté oya Porque yo. a tua santidade Et ça n'a pas la vomissement. é como um fogo, Et ça é uma souille. sujeira. Parce que je m'en E dis. Jó disse, Dans mon doigt mindo. homem impuro Et donc, on va là, pode ser uma boa coisa. rien. Nunca mais. Il faut qu'on t'amène Quer Jésus. dizer, deves nascer em Jesus Pour commencer, para que você seja santo par la nouvelle naissance. pelo novo nascimento Et il va te laisser e pour também pelo batismo do Espírito Santo. Si quand on est de l'homme, Ele disse, c'est une grâce. é uma graça, Le salut. a salvação. Et cela ne vient pas de vous. E aquilo não vem de você, Alléluia! Ne vient pas du prophète. não vem do profeta. Le salut ne vient pas A du frère. salvação não vem do irmão. C'est un don de Dieu. É um dom de Deus, Un don gratuit. um dom gratuito, Les deux enveloppés. um dom embrulhado. Ce qu'on est donné. Agora, orgulho para quê? On est donné. Orgulho de quê, irmão? L'église. Na igreja. Yo mtu wa mixi na ngono. Você que foi salvo pela graça. Oza kone mana bozika. Você é uma lenha que estava a queimar Zama lomoni. e que Deus tirou do fogo Kama wana ye. pela sua misericórdia. Soyez parfait. Agora, o ato de ser perfeito Soyez saint. ou ser santo, Oh Jésus. oh Jesus, Tamo Moïse. quando Moisés Amimoni kako santo. viu que ficou santo, Aí disse Pedro. disse ao povo, Dala. observa, Dena ibanga o no me na maneira. Banga o. é nessa rocha que você vai beber água. Moïse. Moisés, Yo no me valia na mangando. você que deverão te comer até os crocodilos, Ai, não mwaka as yo. águas que te Oza lançaram, papa te. seja nem Oza pai, mama te. mas nem mãe. Zamende asimba ki mangando. Você que está segurando os Moïse crocodilos, comme orgueil. Moisés, agora ficaste Olha o orgulhoso. santifier Em Deus. vez de santificar a Deus, Olha que c'est grâce à Dieu. em vez de falar graças a Que tu as le Deus, tabernacle. hoje temos um tabernáculo. Não na casa da yo. Você diz que é para C'est grâce à Dieu. É graças a Deus. Sinon moi. Eu tenho esse dinheiro. Eu me considère na casa da comércio. Diz que és um grande Oh, comércio. yeah. Olha como vai sentar no kitsaye. Aquele que se orgulhar, Deus vai te Olha como humilhar. vai sentar no kitsaye. Quem se humilhar, Deus vai lhe exaltar. Dena libanga oyo. É nessa rocha. A desprezar libanga. Desprezou a rocha. O libanga c'est Christ. Enquanto que a rocha é Cristo. Moïse a dit, Moisés chorou. Seigneur, libisa ngai. Senhor, me perdoa. Zama bi kala bo. Deus disse, gangamos no cu. Grâce à Satan. Graça tem um tempo. Grâce à la délai. Graça tem um prazo. Moïse. Moisés A conta dele. não entrou. Zama livré na Satan. Deus lhe entregou a Satanás. Oi, vai acontecer. Não sabem disso? Dieu a livré Moïse à Satan. Deus tinha entregue Moisés a Satanás. Afin que son corps soit détruit, Como seu corpo que fosse destruído, que son âme soit sauvée. mas que a sua alma fosse salva. Amen. Amém.
Daniel Kiri. Daniel Cury. Nous allons la 20 minutes. Attends. Ainda temos muito tempo. 2 minutes. Ainda tenho 20 minutos. Patience. Alléluia. Paciência, amém. Irmão, A palavra é boa. Daqui a pouco nós iremos embora. É a palavra que é mais importante. Esquece feijão, ela esquece tudo. A palavra. Rei Pelé morreu. Me enterraram lá no prédio, no 9º andar. Donc, ils ont la prête dans Brésil. Você tem um prédio lá no Brasil? Ah, là, on a le téléphone. Tem aqui no telefone. Donc, on va faire un palace présidentiel. Você pensa que é um palácio presidencial? Ma bosse, c'est ma photo. São os bolsos que são enterrados lá. Ils ont 14 000 places. Não tem 14 mil lugares. Il y a un roi Pelé. Ele Rei Pelé Non, no lugar. está no 9º lugar. Donc, on a ok, là. Quer dizer, Les places entières. Roi Pelé. se for onde colocaram o Rei Pelé, On a la 5e minute dans seca. verás que no caixão como se estivesse a rir. Et puis, à la piscine, E também aqui piscina, à la restaurant, aqui restaurante. aux olhos, Quer dizer, estás a comer, estás a beber, aux adorés. aí já estás a adorar o Rei Pelé. Où est la résurrection? E agora, onde está a ressurreição? Vanité de vanité. Vaidade de vaidade. Papa Bento XVI a ser enterrado com aquele seu chapéu comprido. Ah, você guardei. Não vai ressuscitar. C'est nous qui avons raison. É nós que temos razão. Donc, on a un homme Seguimos um homem, qui est ressuscité d'entre les um morts. homem que ressuscitou dentre os mortos. Et ce soir, E essa il tarde, guérit les malades. ele cura os enfermos. Il bénit. Ele Il cura. donne des visions. Ele dá Il donne visões. des prophéties. Il donne des songes. Et il nous conduit vers la terre Nos promise. conduz para a terra prometida. Le Seigneur des Seigneurs. Senhor dos Senhores, Le roi des o rois. Rei dos Reis. Applaudissez pour Jésus, frère. Aplausos para Jesus, irmão. Oh, roi Pelé, roi Oh, Pelé. Rei Pelé. Assieds-toi. Que ressuscita então. Oh, roi Pelé. Oh, Rei Pelé. Assieds-toi. Então que ele ressuscite. Bien, mes frères. Amados irmãos, Daniel Kiri, Daniel Cury, grand évangéliste. grande evangelista, Habitant de Mangaï, se uniu João mesmo, la parole. vivo palavra, Il a raté. roubo, Pastor a raté. não Abu descobre, a raté. não luto. La vision a confié. Na visão viu que morreu. A comme la porte à mort. Chegou na porta do céu. Com licença. Com licença, La courage de Dieu. com toda a coragem até. Então, tipo, ça là. Como se alguém que viesse do trabalho, Então, não, não, não. quando voltamos em Tu casa, vai dizer. vai sair do mercado. Com licença, Com mano. licença, filhos. E aujourd'hui. O anjo disse, oh, Allez, Yonan. quem és tu? Fica calmo. Gandé, le grand évangéliste international. Eu sou grande evangelista internacional. Fungola ba église belé. Eu abri muitas igrejas. Sikoyo, fina ngesi na mabele na ye. Agora, a Davi na terra acabou. Vem aqui. Como Yonan? Qual é o teu nome? Daniel Kiri. Oh, Daniel Cury. Daniel Daniel Carlos. Daniel Carlos. Daniel Poulon. Daniel Luz. Daniel aquele. Kiri é ça. Não tem aqui não Daniel Cury. Como não sabe? Aqui não tem teu nome. É impossível. Oh, é impossível. Quem? Evangelista. Evangelista. Na canela alma. E ganhei almas. Na soutenir a igreja. Eu que sustentei a igreja. Tira maquelele. Não, deixa barulho. Prière na gênese, maquelele kuna nascer. Oração, jejum, barulho lá embaixo. Ah, mas lá na lembre. Aqui se conversa devagarinho. Pode discutir? Quer discutir? Sim. Sim. Tem na porta lá. Vai naquela porta aí. Daniel aqui na domingo. Daniel Cury disse, Azontambola. ele andava. Cristo só que ele mesmo como mulher. Enquanto mais andava, a luz se explandia. Olha, Agora, religião aí. a sua religião, Não só ninguém. entre naquela Eu luz, come com coelha. caía. Aleluia. O coisa que abençoa. Vamos engana aqui. A espera. A ruína da respeção. A chuva será. O coiebana. Vai ser Que toque comiba. Que moída comiba. Vamos vai Facultame acontecer. comiba. Vamos vai Mas que acontecer. na lumière. Por quê? Porque a luz, Esoia. está vindo. Como você olha? Ele ficou em frente. Makase kauki. As folhas secaram. Se moi c'était Uma scellé. pequena santidade acabou. Justification Toda a scellée. justificação acabou. Œuvre de la loi fabriquée Toda a obra scellée. da lei fabricada acabou.
Deus nem tinha falado nada. Ele já se condenava. Pensamentos começou a vir. Ah, quem é esse? Sou eu. Daniel Kuri. Naquela porta a voz era muito mais em cima. Aqui sou eu. És uma mulher? Não, sou um homem. Falas assim por quê? Não, Senhor. Oi, que sou o Daniel Kuri. Olharam o nome, não está. Não, mas sou eu. Você era santo? Santo. Santo. Eu mesmo no telefone com filhos de mulheres nuas. Com fotos pornográficas. Masturbação sempre eu. Crítica sempre eu. Roubo sempre eu. Dizem até pago quando eu quiser. Senhor, não sou santo. Será que você é perfeito? Eu, perfeito? Eu pensei mais. Não sou perfeito. Então você está condenado. O evangelista chorou. Ouviu uma voz que disse: como de uma mãe. Olha Jesus hoje. Ele vai te defender. Vamos chegar no dia da morte. Não há problema lá. Eu vou arranjar tudo agora. Vamos chegar lá. Os anjos me levem em paz. Pai, Pai, perdoa-lhe todos os pecados dele. Coloca na minha conta. Porque lá na terra não era fariseu. Ele sempre lutava para mim. O filho de Deus lutou. Mas ele só muito pecado. Tenha misericórdia. Daniel Kuri entrou naquele lugar. Entrou por causa da lei ou por causa da graça? Que Deus nos abençoe. Ainda não acabei. Ainda não acabei na tua 10 minutos. Ainda não acabei. William Branham viu a mulher alheia. Vestiu-se mal. Até aqui. Tinha lá batom. Para me criticava no coração. Deus, por que que? Você fala assim. Lá no Natal. Com o dia 1. Não pode destruir o mundo. Não pode destruir o mundo. Veja isso, veja aqui. Branham criticou. Deus disse: levanta os olhos. Ele viu na visão. Viu Jesus. Pecados dele, Branham subia. Batia na face de Jesus. Cada mentira de Branham tocava na cara de Jesus. Na face de Jesus. Ele perguntou mais: esse pecado não é do mundo inteiro. Somente teu pecado. Será que você já lhe pregou? Lhe exortaste que ela negou? Convidaste na igreja que ele negou? Por que estás a lhe criticar? Você ouvimos que o demônio que estava em Branham era de crítica. É que nós temos também. Ele no coração nos até nas palavras. Quando viu seus pecados, me deu um comentário. Os meus pecados eram mais do que daquela mulher. Pergunta-me por quê? Aquele homem nunca tinha ouvido a mensagem. Você deu a mensagem, estás a pecar. Os teus pecados são maiores do que nenhum pagão. Já vou acabar. A lei et la grâce. E a graça. Bíblia disse: il y aura une route. Haverá um caminho.
Acho que é estrada. Uma estrada. Il y aura un chemin. Haverá uma estrada e haverá também um caminho. Amen. Amém. Oyo là. Esse aqui é um caminho. Só que nós vamos tocar na aula. Essa é a estrada. Se tiver aqui com o meu carro, as boas estradas. Isso que aula. Pararem aqui, né? Bora bater panicote aula. mas colocam algo até aqui. Bater, nós que levamos. Vala de drenagem. Coloca uma vala de drenagem. Vala de drenagem. Coloca uma vala de drenagem. Se que aula. Se terminar aqui, bater a drenagem. vamos colocar a vala de drenagem aqui. Bater a linha pembe. Também coloca uma barra branca. Bater linha pembe. Coloca uma barra branca. Ele aqui sim. Aquilo significa quando o motorista está a conduzir, deve controlar a linha. Amém. Amém. Só que se cometer erro, começar a pisar a linha, daqui a pouco vai cair num buraco. Só que me contou. Também se nesse lado cometer erro, começar a passar sobre a linha, vai cair num buraco. Agora, a estrada só tem duas linhas. Ici c'est la loi. Aqui é a lei. Ici c'est la grâce. E aqui é a graça. Agora você está no meio. Agora João Calvino, ele foi muito na graça. Já ligava mais as coisas aí da lei. Graça na graça. Graça sobre graça. Graça na graça. Graça sobre graça. E ele passava em cima da linha. Graça na graça. Graça sobre graça. Graça na graça. Graça sobre graça. Até caiu no buraco. Desgraça. E era uma desgraça. Charles Arminier. Charles Arminier. Charles Armin. Carlos Armin. Carlos Armin. Quando viu esse irmão, graça. Aí isso vai de lua. Lei. Você deve pegar a graça. Abandonou toda a graça. Lei sobre lei. Também caiu no buraco. Entrou aonde? Legalismo. Entrou no legalismo. Tornou-se fariseu. Sabe que Prana me disse? Os dois tem um pouco de verdade e um pouco de verdade. Nós na mensagem não precisamos de metade da verdade. Nós precisamos da verdade. Da verdade. A verdade fica no meio. Aleluia. Amém. Loi. Nós temos a lei De l'esprit alors. A lei do Espírito primeiro. La loi royale. A lei real. La loi parfaite. A lei perfeita. Qui est l'amour. Que é o amor. Nous avons aussi la grâce. Temos também a graça. De Dieu. Graça de Deus. Qui est l'amour. Que é o amor. Calvino. Ele fez cair o amor. Já não amava mais a Deus. Amava o mundanismo. O Carlos também. Ele também não queria mais amor. Fazia tudo para alegrar a Deus pela sua própria força. Os dois caíram. Para me dar um exemplo. Se quer viajar, não vou falar na minha mulher. Se tentar tocar num outro homem, casamento estraga. Esse aqui é o homem da lei. Agora, os casais da graça, da desgraça, querido, mesmo se você cair, eu sempre vou te perdoar. Vou te perdoar sempre. Os dois lados têm culpa. Se você tem amor, vai pegar a tua mulher, vão orar, vão se entregar nas mãos de Deus. Esse vai no trabalho, e esse vai na viagem. O amor no coração, sabes que
Posso fazer mal, ele vai me perdoar. Mas como eu lhe amo muito, não vou lhe ferir. Amen. Amém. Bruna me disse: eu não devo fazer adultério, porque a Meda vai me deixar. Porque eu lhe amo muito. Não quero lhe ferir. Então disse: esse aqui é o amor filéu. Agora, leva aquilo no amor ágape. Será que você ama muito a Deus? Vai fazer mais adultério? Que Deus nos perdoe. Vamos continuar. Que Deus abençoe. E que Deus abençoe muito. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, abençoa o seu servo. Sim, vamos inclinar as nossas cabeças, cantando indemnização, agradecer a Deus a palavra que Ele nos concedeu no dia de hoje. Vamos entoar o indemnização. Laissez-les, pardon, et dans son verre. Si tu crois sa défailler, saura désirer. Abandonnez-le, dans son verre, laissez-les. Abandonne tes fardeaux.